Uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos receber aqui o professor André Guimarães, né, aqui da UENF, né, professor do Laboratório de Ciências Físicas. A gente vai ouvir sobre um tema ligado à minha área, né, de interesse, que é a parte de petrofísica. Estou vendo aqui, já andei falando muitos petrofísicos aqui famosos, e é uma novidade, né? Como aplicar essas técnicas fototérmicas de ressonância paramagnética eletrônica na petrofísica, né? Vou deixar aqui o André. O André ele é físico, né? Pela Unicamp, né? Ele também tem pós-doutorado na Bélgica e nos Estados Unidos, né? E está na UENF já desde 2010, não é, André? Isso. Desde 2009, como professor desde 2010. Então, mais de uma década aí, então, junto com a gente. Então, Isso aí. com você, André. Eu peço ao pessoal para deixar as perguntas para o final, tá? Aí a gente vai ter um tempinho de atender. Ok? Tranquilo. Posso seguir, então? Sim. Bom, pessoal, boa tarde aí para todos. Primeiramente, agradecer ao professor Marco aí pelo convite, e também a toda a organização aí dos seminários, né, do programa. Prazer para mim estar falando aqui para vocês. A gente sempre gosta de falar das coisas que a gente faz, né? E é bom quando a gente tem a oportunidade de falar para um público fora do nosso quintal, né? Então, é um prazer para falar para vocês aqui. Bom, eu fiquei na dúvida, né, de como começar, o que exatamente abordar nesse seminário, como começar, e aí você para pensar em qual que vai te escutar, né? Então, considerando que é um pessoal que está mais ligado à área do petróleo, aí ao LENEP, e que não tem contato, né, com essas técnicas que a gente utiliza aqui, então eu coloquei meu seminário de uma maneira justamente a apresentar essas técnicas, né, e algumas possibilidades que elas oferecem, né. E aí eu mesmo comecei a me perguntar, né, quando eu vejo esse título, eu perguntaria, caso visse esse título, o porquê dessas técnicas, né? Por que técnica fototérmica e ressonância paramagnética? Por que esse conjunto aí, né? Então, eu acabei resolvendo começar o meu seminário de uma maneira talvez não muito convencional, para justamente explorar isso, né? O porquê dessas coisas, né? Então, porque está aí no começo da minha vida acadêmica, né, minha vida de pesquisa, né, lá em 2000 foi quando eu comecei a minha iniciação científica, lá na Unicamp, no grupo de fototérmica e ressonância magnética. Então, responde um pouco aí o porquê dessas técnicas juntas, né, porque realmente eu me especializei, fiz minha iniciação, meu mestrado, meu doutorado nesse grupo, e depois vim para a UENF com uma bolsa de pesquisa em 2009, e aí em 2010, aí sim fui efetivado como professor associado e estou até hoje aí. Bom, mas isso não explica também muito por que me agradaram essas técnicas e por que eu continuei nessas linhas, né? Está um pouco relacionado à possibilidade que essas técnicas permitem da gente poder navegar aí em águas diferentes da física, né? Fazer uma interface com várias outras áreas. Então, isso vai um pouco de encontro com uma característica minha, pessoal, de ter interesse por outras áreas também, de ser físico, gostar da física, mas sempre querer me meter um pouco em outros lugares, em outras áreas, né? Então, eu coloquei aí uma lista aí de assuntos que eu tenho trabalhei ou tenho trabalhado durante esses anos aí utilizando essas técnicas, né?
Então, é possível investigar propriedades de polímeros, trabalhei com polímeros, com microesferas de vidro, materiais magnetocalóricos, que foi o tema central da minha tese de doutorado, onde a gente realmente juntou aí fototérmica e a ressonância magnética para estudar esses materiais, estudos com biodiesel e misturas, né, de biodiesel com diesel, propriedades térmicas dessas misturas, pilhas de combustível óxido sólido com o pessoal do Lamave aqui, e aí o petróleo com as rochas, né, biopolímeros com a tecnologia de alimentos, que também entra a parte de atividade antioxidante de produtos naturais. Agora estou numa área de detecção de radicais livres em sistemas biológicos também, uma interação que eu tive lá no meu pós-doc com o pessoal da medicina, e aqui estamos com o pessoal da agronomia, num trabalho interessante aí com um estudante de doutorado. Então, são várias áreas que você pode meter um pouco ali o pezinho, né? Claro que a gente não é especialista em nenhuma delas, mas a gente sente o gostinho ali de entender um pouco de outras áreas e de tentar contribuir também e de trabalhar nessa interface, né? Então, isso me agrada, né? E também eu coloquei aí um detalhe aí do PGCN, agrada ao PGCN também, então, por isso é interessante a gente estar vinculado, a maioria dos professores ali na LCFI estão vinculados ao programa de pós-graduação em Ciências Naturais, né? E esse programa está sendo avaliado pelo Comitê Interdisciplinar da CAPES, né? Então, realmente, esses assuntos interdisciplinares passam a ser muito bem-vindos, né, dentro desse programa. Então, bom, aí a gente fica duplamente satisfeito, então, de poder ficar inserido ali num programa de pós e poder atuar com a física, mas sempre em contato, né, em interação com outros grupos, outras áreas, outros laboratórios, né? Então, essa é um panorama aí das técnicas fototérmicas e ressonância. E aí eu continuo, então, o seminário também num começo não muito convencional, porque, e aí vem a questão, então, e o assunto petróleo e rochas, né, a petrofísica, como ela surgiu, como ela entra nessa história, né? Então, isso vem de uma interação aí do LCFIS com o LENEP, que teve início por conta de conversas entre os professores aí, o professor Elion Vargas e o professor Edson Correia, são professores já muito experientes aí nessas técnicas, né, que estão aqui na UENF, passaram pela Unicamp também, o professor Elion, inclusive, é o fundador desses grupos aí, tanto na Unicamp quanto aqui na UENF, e eles tinham bastante contato aí com o professor Abel, e numa das conversas aí, né, de caracterização de materiais e reservatórios e tal, surgiu essa ideia de, olha, por que a gente não vê o que é possível aí investigar em termos de óleos e rochas, né? E aí, então, começou, então, essa interação, eu estava envolvido aí nessa conversa, a gente começou com os alunos que estavam iniciando o mestrado, o Daniel e o Thales, que hoje já são doutores aí, mas naquela época, então, estavam entrando para o mestrado, e eu e o Edson estávamos orientando eles, então, colocamos esse assunto, né, na dissertação deles, trabalhando com fototérmica e ressonância. Então, daí começou essa história. Então, depois, né, aí continua a interação, aumentou, o professor Hélio Severiano participa também desse trabalho, então depois tive contato com Marco Ceia, professor Eliane, professor Marco Ceia, a gente se conheceu num congresso, né, desses da UENF, congresso de pós da UENF, onde o Daniel e o Thales estavam ali apresentando os trabalhos, e aí o professor Marco achou interessante, dali começou a conversa, e aí a coisa se estende, né?
Então, depois, a Cristiane fez, então, o doutorado dela nessa área, foi orientada pelo professor Abel, e ela me procurou para ser o co-orientador dela e atacar esse assunto, né, em rochas e óleos, usando essas técnicas, né. Então, legal também que teve essa interação, não só do nosso programa, mas também do programa do LENEP, né. E aí também a participação de alunos de C, né, tivemos a Cláudia, Olivier e a Nicole, sendo inclusive que a Nicole era um estudante da engenharia de petróleo, né, que estava naquela fase ali do curso que ela é desenvolvida aqui no campus de Campos, né. Então, ela fez algum tempo ali de iniciação científica utilizando essas técnicas aí também. Então, esse é o panorama, né? Assim, em geral, esse slide aí, ele vem por último nas apresentações, né? Resolvi inverter aqui, simplesmente para contextualizar, né, toda essa história aí. Eu acho interessante colocar esse contexto. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, de modo geral, sobre técnicas fototérmicas, em especial duas que nós usamos para caracterização das rochas, e também na ressonância, um pouco do aspecto geral e um pouco dos resultados aí obtidos com rochas e óleos. Tá? Bom, aqui é só uma breve apresentação que você encontra sempre que vai procurar sobre efeito fototérmico, fotoacústica e técnicas similares. O efeito fotoacústico ele foi descoberto, né, em 1880 pelo Alexander Graham Bell, então aquele mesmo do telefone. Ele inventou o fotofone, que era um equipamento que ele pegava luz solar, fazia passar por uma série de espelhos, e um desses espelhos era conectado a um diafragma que vibra à medida que você fala, né? Então, de alguma forma, você modula, faz uma modulação da luz que está sendo refletida ali, e essa luz, então, depois era captada por detectores de selênio, que tem uma propriedade de variação de propriedade elétrica, né, de resistividade elétrica muito sensível à luz. Então, você consegue transformar modulações de luz por causa de uma onda sonora, né, e converter ela em sinal elétrico modulado. E aí, então, ele conseguiu, aí tem uma placa, um edifício lá em Washington, onde ele conseguiu fazer uma transmissão aí de 215 metros, né, de uma mensagem usando esse fotofone, que fez um sucesso ali no momento, mas na sequência acabou o telefone realmente ganhando a cena, né? E o fotofone ficou ali de lado. E aí esse efeito, então, foi... perdão. Com essa a gente não contava. Só um minuto. Esse é um problema de usar o mesmo dispositivo para apresentações e outras funções, né? Vamos ver se a gente volta. Bom, então esse fenômeno, na verdade, né, em termos de aplicações, ele ficou ali meio esquecido durante um tempo, e aí só 100 anos depois, na verdade, que voltam a cogitar e prestar atenção nesse fenômeno e perceber que ele pode ser usado agora para caracterização térmica de materiais, não só térmica, espectroscópica também, né? No começo, inclusive, andaram juntos aí esses dois tipos de caracterização. E aí, então, começam a ter esse interesse numa utilidade realmente tecnológica de caracterização de materiais, né? Então, o efeito fotoacústico, ele é o carro-chefe da fototérmica, na técnica fotoacústica. Então, eu coloco aí uma câmara fechada. Então, imagina uma câmara fechada, onde você tem uma amostra lá na parte de baixo,
uma janela de vidro ou de quartzo, onde você pode fazer passar luz, e aí um microfone, onde você pode detectar oscilações, né, de pressão no ar, né? E aí, então, você incide uma luz que é modulada. Então, ela é modulada em intensidade, tá? Então, a luz piscando, né? Então, o que acontece? Cada pulso de luz, na hora que ele chega ali na superfície do material, esse pulso é absorvido e vira calor, né? Então, parte desse calor escoa tanto para a amostra, quanto para a camada de gás que está ali acima da amostra. E aí, essa parte que vai para a camada de gás, esse gás, então, quando ele é aquecido, ele se expande, né? E aí, logo depois, ele contrai novamente, mas aí já está chegando um outro pulso, né? E aí, então, você tem uma geração de onda térmica que se propaga ao longo do material, e na camada de gás você tem também essa onda térmica que gera uma onda de pressão. Então, aquela camada de ar que fica bem próxima à superfície da amostra, essa camada funciona como um pistão acústico, então ela fica expandindo e contraindo, como se fosse um pistão, e isso gera, então, uma onda sonora que você pode captar com o microfone. Então, essa é a ideia da técnica fotoacústica, e aí a forma com que essa onda térmica, ela varia em intensidade e defasagem, está relacionado com propriedades, né, térmicas e óticas dos materiais, e aí então você mede, né, você detecta essa onda térmica, na verdade, por meio de uma onda sonora, que depois vira um sinal elétrico detectado por um microfone, né? E aí, essas variações de temperatura são muito pequenas, né? Então, da ordem de milli até microkelvin, e aí você precisa, então, de um amplificador especial para detectar, né, esse tipo de essas variações. Você não detectaria com um amplificador comum, porque o amplificador comum amplifica tudo, amplifica ruído, então essas oscilações de temperatura são muito pequenas, né? Então, você usa um amplificador que chama amplificador síncrono, a gente chama de lock-in, já o termo, o jargão do laboratório, então vem do inglês aí. Então, o lock-in uma amplificação sensível à fase. Então, você detecta tanto a amplitude quanto a fase da onda, né? Então, a partir dessa técnica fotoacústica, foram percebendo que tem outras maneiras de você detectar essas ondas térmicas, né? Então, surgiu então, a fotopiroelétrica, lente térmica, efeito miragem, radiometria infravermelho, entre outras aí. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas aqui, senão a gente se perde. Aqui na UENF a gente tem quase todas, tirando aí o efeito miragem, as outras todas a gente tem na UENF. E essas técnicas, então, te permitem estudar vários tipos de material, né? Você pode estudar sólido, em volume, em pó, filme fino, você pode estudar líquido, gases. Então, dependendo do tipo de amostra que você deseja estudar e o tipo de informação que você quer ter, se é propriedade térmica, se é propriedade ótica, em alguns casos, propriedades até de transporte, no caso de semicondutores, você consegue até avaliar a questão de portadores, enfim. Então, uma série de estudos você consegue fazer, desde que você escolha a técnica certa, mais adequada para aquele tipo de material e para aquele estudo de interesse, né? Que é exatamente o que você quer estudar. Então, essa é o geral, assim, das técnicas fototérmicas, né? Uma abordagem bem geral. E aí aqui eu já vou, né, direcionando, então, para o que a gente usa aqui em termos de rochas, né? Então, a gente usa duas dessas técnicas para ter uma caracterização completa, né, térmica de materiais sólidos, em geral. Então, a fotoacústica de célula aberta, então ali eu mostrei uma célula para explicar o efeito fotoacústico, eu mostro uma célula que a gente chama de célula fechada, é a convencional, a primeira que surgiu. E aí, uma das contribuições aí do professor Elion, muitos anos atrás, foi a célula fotoacústica aberta. Então, ele teve uma grande sacada, que foi pegar um microfone de eletreto
Então, o microfone seria essa célula que está aí, essa parte, esse contorno escuro aí em preto, isso é um microfone. Microfone de eletrito você compra super barato aí em qualquer loja de eletrônica. Então, ele tem aí em torno de 1 centímetro, né? Ele é uma moedinha, assim, 1 centímetro de diâmetro, e aí ele é um cilindrinho, né? E por mais ou menos 1 centímetro também de altura. Então, é um microfone, e aí ele percebeu o seguinte, que você pode usar o próprio microfone como câmara acústica, né? Então, você vai pegar uma amostra, que seria essa chapinha em amarelo que vocês estão vendo aí, e essa amostra, então, ela vem com um auxílio de uma pasta térmica ou de uma graxa de vácuo, você coloca ela vedando a entrada desse microfone. E aí, então, a sua luz, agora, ela vai incidir na parte de cima da amostra. Então, a absorção de calor acontece lá na parte de cima da amostra, e aí a sua onda térmica, então, viaja por dentro da amostra e aquece a outra superfície que está já lá em contato com o ar que está dentro da própria câmara fotoacústica. Então, o microfone serve de própria câmara fotoacústica, né? E isso você diminui muito o volume de ar, o sinal acústico ele cai com o inverso do volume, então, quanto menor o volume, melhor nosso sinal. Então, isso aí resolve vários problemas de uma vez só, você não precisa bolar uma célula, você tem o seu microfone, basta você colocar ele num suporte e vedar ele com a própria amostra. E aí, para isso, a gente usa amostras aí com espessuras em torno de 0,5 milímetro, né, 400, 600 micrômetros, depende muito do tipo de material. Materiais que têm uma difusividade maior, você pode ter uma espessura maior, né, porque você precisa que essa onda térmica chegue até o outro lado da amostra, né. Então, uma característica das ondas térmicas, elas são ondas de difusão. Então, elas têm uma atenuação muito, muito rápida, à medida que ela penetra num material. Então, as técnicas fototérmicas tratam sempre de materiais, dimensões pequenas, sempre coisas aí de milímetros, micrômetros, porque essas ondas de difusão, realmente, elas se atenuam muito rápido. E aí, então, num experimento típico aí para obtenção da difusividade térmica, você faz incidir um laser sobre a sua amostra, e aí você varia a frequência de modulação desse feixe, e à medida que essa frequência varia, você tem um modelo de difusão, usa as equações de difusão de calor, e você consegue mostrar que para um caso específico, aí, seguindo algumas aproximações, algumas considerações, você chega numa relação entre a amplitude da sua onda e fase da onda, como que elas variam com a frequência. E você consegue fazer uma linearização, deixar essas relações numa relação linear, de modo que uma curva de raiz da frequência por logaritmo da amplitude, ou raiz da frequência por fase, elas saem numa reta, onde o coeficiente angular dessa reta, que seria esse B, que eu mostro aí no canto inferior direito, o coeficiente angular dessa reta carrega informações sobre a espessura da amostra e a difusividade térmica. Então, a partir do coeficiente angular dessas retas, você obtém a difusividade térmica, uma vez que você conhece a espessura da amostra. Então, essa é uma maneira típica de usar a OPC, que é a célula aberta, para medida de difusividade. Tá? Aqui eu coloco uma figura de uma medida desse tipo com uma rocha de arenito, né, que dessa interação lá com o Abel, né, ele mandou para a gente alguns tipos de rocha, então mostra aí para vocês o arenito, um resultado que a gente consegue com ele. Então, você vê logaritmo da amplitude em preto, pontinhos pretos, e a fase normalizada em azul, e aí variando com a raiz da frequência. Então, você encontra duas retas paralelas, né? Então, é como você espera, o modelo prevê isso. E aí, do ajuste, então, dessas retas, você
obtém, então, difusividade térmica ou pela amplitude ou pela fase. O que a gente faz aqui é procurar as regiões onde você encontra essas restas paralelas ou o máximo paralelas possíveis, né? Então, aqui eu já estou mostrando uma região de frequência onde esse modelo está muito bem obedecido. Então, você tem uma garantia de que esse modelo está sendo seguido, né? E aí você percebe que os valores que você obtém para difusividade, eles têm erros aí da ordem de 1%, né, de cada ajuste desse aí. No entanto, né, a gente não pode se enganar, um ajuste desse te dá um erro muito pequeno, porque a dispersão dos pontos ali em torno da reta é pequena. Mas quando você desmonta e monta esse sistema novamente, incide a luz num outro ponto da amostra, e você começa a ter resultados que variam mais do que 1%. Então, o que a gente faz é repetir várias vezes, né, até obter um conjunto realmente confiável de medidas, e aí você percebe que o valor considerado, aí, quando você faz essa média, já tem um erro aí da ordem dos 10%, né? Então, não podemos nos iludir com aquele erro de um simples ajuste, né? Então, a gente tem que repetir muitas vezes, se trata de um material muito heterogêneo, né? Então, com as repetições, você chega aí na ordem de 10% de erro, que a gente considerou satisfatório dentro do que a gente observou aí com outras técnicas, né, na literatura. Então, essa é uma medida típica aí para difusividade térmica de amostras sólidas, né? Aqui eu mostrei uma rocha, mas você pode medir outros tipos de materiais sólidos também usando essa técnica. Aqui eu mostro uma outra técnica utilizada, da iluminação contínua. Bom, ela não estava naquela lista inicial lá, né? Curiosamente, eu citei algumas técnicas e ela acabou ficando de fora. Mas a técnica da iluminação contínua, ela permite a gente determinar a capacidade térmica volumétrica, né, de um material, que a gente chama ali no dia a dia de Rosset, né? Porque o C, o calor específico, né? Se você pega o calor específico conhecido, né, pela massa, né, um calor específico dividido pela massa, e se você multiplica isso pela densidade do material, você consegue uma capacidade térmica volumétrica, né? Então o ρ é usado, né, para densidade, de modo geral. Então, Rosset seria um produto densidade vezes calor específico, e isso é a capacidade térmica volumétrica. Bom, qual que é a ideia dessa técnica? É você iluminar uma amostra que está pendurada dentro de um recipiente onde é feito vácuo, né? E essa amostra vai ser iluminada por um lado, é aquela mesma amostra que você usou ali na fotoacústica, você pode usar agora um disco, né, bem fino, e aí você tem um termopar encostado na parte esquerda aí da amostra, então a amostra é esse disquinho amarelo aí, e o laser vai incidir pelo outro lado, vindo da direita, né? Então, só que de forma contínua. Então, esse termopar inicialmente vai estar medindo a temperatura ambiente. Quando você começar a incidir a luz, esse calor começa a ser absorvido, né, na superfície da amostra, e ele vai se difundindo, né, e atravessando a amostra, e vai chegar lá do outro lado, e a temperatura lá atrás vai começar a aumentar, e o termopar vai registrar esse aumento de temperatura. Se você deixar essa amostra em contato com alguma coisa ou com o ar, esse aquecimento ele vai se perder por radiação, por convecção, por condução através do ar, através do suporte. Então, a ideia aqui, o modelo, ele considera que você elimine os mecanismos de transferência de calor, que são a condução e a convecção. Então, você faz vácuo para tirar o ar dali, e você usa um suporte muito delicado para segurar essa amostra, para minimizar ao máximo a perda de calor através desse suporte, né, para considerar que não tem perda de calor por condução. E aí, quando você considera isso, você tem um modelo que vai te permitir inferir sobre o aumento de temperatura nesse material, considerando apenas perdas por radiação térmica, né?
que é o terceiro mecanismo de transferência de calor. Então, você consegue mostrar lá que tanto o aumento da temperatura e depois a queda de temperatura a partir da hora que você desligar o laser, você tem aumento e queda exponenciais de temperatura, e o tempo característico dessa exponencial, esse valor de tal que vocês veem aí, então exponencial de menos t sobre tal, e o tempo característico seria esse tal, ele depende de algumas constantes, como aí a constante, né, de Stefan Boltzmann, a temperatura ambiente, que seria esse T0 aí ao cubo, a espessura da amostra, que é o LS, e ali o produto Rosset, que é a capacidade térmica volumétrica. Então, a ideia é você ilumina, anota a subida da temperatura, depois você retira o laser, registra a queda de temperatura, e aí, então, você faz ajustes exponenciais, tanto da subida de temperatura quanto da descida, e aí, então, do ajuste dessas exponenciais, você determina o valor dessa capacidade térmica volumétrica, e aí segue a mesma ideia, né? Quando você pega um ajuste apenas, você tem erros muito pequenos, mas quando você faz repetições, esses erros aí estão aí na casa dos 10%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da amostra. Tá? Então, essa é a ideia para você obter o valor dessa capacidade térmica volumétrica. E por que, então, essa dupla de técnicas, né, é aquilo? Porque o tipo de material ele é adequado para isso. Se fosse um material transparente, como vidros, a lente térmica é uma técnica muito boa para vidros, para materiais transparentes, ou semi-transparentes. Mas as rochas não são transparentes. Então, você procura as técnicas que melhor se adequam ali à realidade das suas amostras, né? Então, essas duas técnicas te permitem difusividade térmica e capacidade térmica volumétrica, né? E aí, com essas duas propriedades, você pode ainda calcular a condutividade térmica, que é uma relação entre a difusividade e a capacidade térmica volumétrica, e também pode escrever a efusividade térmica em termos dessas propriedades. E assim você tem, né, todas as propriedades térmicas aí que você gostaria numa caracterização térmica. Bom, e o calor específico, basta você ter a densidade, né? Você calculou a capacidade térmica volumétrica, se você divide pela densidade, você tem o calor específico, né? Então, a gente brinca com essas relações, tem algumas técnicas, por exemplo, para líquidos, você acha a difusividade térmica por uma configuração, e às vezes você acha a efusividade térmica por uma outra configuração. E aí, com essas duas, você determina a condutividade, e assim vai. Então, você sempre tenta buscar uma ou duas técnicas que te dão duas propriedades de forma que você encontra as outras, né? Essa é a ideia. Então, aí eu só mostro uma tabela ali com outras rochas, né, que a gente recebeu naquele momento. Tinha o folhelho e marga, juntamente com aquele arenito, todas da formação lá, da bacia do Paraná, formações diferentes, mas da mesma bacia. E aí, então, esses resultados a gente publicou no sentido de justamente apresentar essas técnicas, né, ao meio da petrofísica, né, tentar mostrar a viabilidade de usar essas técnicas para caracterização térmica desse tipo de material. Então, isso aí seria né, um tabelão das amostras que a gente tinha ali naquele momento. Bom, aqui eu mostro depois um trabalho que foi da Cláudia, que estava fazendo IC naquele momento. A gente queria ver quão sensível essas técnicas eram para alguma modificação naquelas amostras, né? Teria sensibilidade para ver alguma alteração, alguma coisa desse tipo? Então, o que a Cláudia fez ali no momento, a gente não tinha uma sistemática de amostras, né? A gente tinha algumas amostras ali. Então, a ideia que a gente teve, a gente encontrou na literatura informações aí sobre algumas transformações que acontecem com o arenito à medida que você varia a temperatura, né?
como aí a perda de água, água livre, água dissolvida, transformações na matéria orgânica, nas argilas ali, que podem estar ali dentro. Então, a gente pensou, vamos aquecer a rocha aí para algumas temperaturas e ver se a gente enxerga modificações, né? Bom, ela parece que a técnica se mostrou sensível a alguma alteração, mas a gente não conseguiu ver nenhuma sequência, né? Nenhuma tendência de aumento ou diminuição, teve aí uma oscilação de valores. A ideia era ver se a técnica sentia alguma diferença, e também não fomos a fundo para ver se realmente essas mudanças ali ocorreram na nossa amostra, tá? Isso aqui é uma informação que a gente achou na literatura, que acontecia com amostras desse tipo, e a gente aqueceu a nossa e, enfim, foi um trabalho simples ali, de iniciação científica, mas a gente percebeu que a técnica, de alguma forma, sentiu alguma diferença, né, nas propriedades térmicas. Essa diferença se refletiu, de alguma forma, na difusividade térmica. Não conseguimos entender por quê, e, enfim, ficou por aí também essa investigação. Essa aluna se formou depois. Uma outra conjunto de medidas aí que eu vou mostrar partiu de um artigo que a gente viu. Então, eu tinha tido contato com o professor Marco Ceia ali no congresso, né? A gente tinha comentado de tentar aí interagir, ver estudos em comum com essas rochas. Ele, né, especialista na parte de caracterização de rochas, achou interessante as técnicas, né? E aí, então, um dia a gente encontrou esse artigo aí do professor Marco, com um conjunto de rochas artificiais que eles produziram, né, simulando rochas carbonáticas, né? E aí, então, eu estava com um aluno de C, o Olivier, fazendo medidas com fotoacústica, com fototérmica, de modo geral. E aí, então, eu entrei em contato com o professor Marco e para ver se ele teria, então, o trabalho já estava publicado, mas se ele ainda tivesse algumas daquelas amostras, para a gente tentar ver se achava alguma sistemática, alguma sequência de amostras onde a gente pudesse ver alguma coisa interessante, né? Então, o professor Marco passou para a gente um conjunto, um pequeno conjunto dentro de todos que foram estudados naquele trabalho. Então, uma sequência ali de 4 amostras, onde eram produzidos as rochas artificialmente com a mistura de areia, calcita, cimento e água. E aí, então, ele obteve rochas com diferentes valores de porosidade, permeabilidade, enfim, várias outras propriedades que estão lá descritas nesse artigo. Essas medidas aí estão coladas do artigo, tá? A nossa contribuição é apenas essa coluna da direita aí, que está destacada aí. Então, dessa sequência de rochas aí, a gente conseguiu ver uma sequência, né, uma tendência de aumento da condutividade térmica, nesse sentido aí de cima para baixo. Esse aumento, em princípio, a gente esperava o contrário, por conta da variação da porosidade, né? Então, a porosidade aumentando, você espera mais ar dentro da amostra, e isso faria a condutividade térmica diminuir. A gente vê vários trabalhos na literatura apontando nessa direção, né? E a gente acabou vendo o contrário. Infelizmente, o Olivier estava terminando o trabalho dele, eu estava fora, no meu estágio de pós-doc, e ele terminou e se formou. Então, a gente não teve muito como avançar nesse assunto, né? Então, a gente não pode concluir nada, na verdade, a partir disso aí. Uma suposição minha é que talvez o que a gente percebe é que tem uma variação na quantidade de cimento, né, para causar essa variação de porosidade. Então, tem uma variação na quantidade de cimento. Então, a gente precisaria ver quanto exatamente esse cimento influencia também nessas propriedades, né? Não é simplesmente uma variação na porosidade, mas sim num dos constituintes da rocha também, né?
Então, precisaria ter uma investigação mais profunda aí. Mas foi uma coisa interessante. A gente vê uma sequência, foi um momento que a gente teve uma sequência de amostras, né, para medir com alguma tendência na variação da propriedade térmica, né? Então, fica aí mais dúvidas do que respostas, obviamente, mas a gente ficou contente também com o resultado de ver a sensibilidade da técnica para alguma alteração aí dentro dessas amostras. A última amostra, a T20, vocês percebem que não tem aí o valor dela. Um dos problemas que a gente tem, né, com essa técnica é que você precisa de amostras muito finas. E aí, então, algumas amostras você simplesmente não consegue cortar lâminas muito finas, né? Elas ficam muito quebradiças. Então, isso aconteceu com essa última amostra aí. Isso é um problema que a gente enfrenta que não tem muito como fugir. Bom, então, essas foram umas pinceladas aí em alguns dados que a gente obteve usando as fototérmicas, né, na caracterização dessas rochas. Queria colocar aqui alguns pontos positivos, como, né, a versatilidade que elas apresentam, dos tipos diferentes de amostras que você pode trabalhar. São técnicas de baixo custo, né, pensando em pesquisa, em outros equipamentos que são muito mais caros do que você montar essas técnicas, e as análises são não destrutivas, né? E aí eu ia colocar vantagens e desvantagens, mas aí o desvantagem eu achei que estava muito, muito para baixo, então eu coloquei pontos a se considerar, né? O que seriam desvantagens, que a gente pode dizer assim? Essas técnicas não são aquele equipamento, né, igual caixa preta, que você coloca a amostra e sai o valor da propriedade, né? Então, a gente não pode se enganar que, nossa, legal essa técnica, mede condutividade, ótimo, toma aqui minha amostra, amanhã você me conta aí quanto que deu. Então, são técnicas que elas são montadas, muitas vezes você precisa fazer modificações nas células, dependendo do tipo de amostra que você está trabalhando. Tem uma série de questões envolvidas, né? A gente está trabalhando com amostras quebradiças, que então, como eu falei ali, em alguns momentos você não consegue ter uma lâmina naquela espessura. Outra coisa, a gente está medindo especificamente em termos de rochas, né, materiais muito heterogêneos. Então, se você fizer uma medida, você está se enganando, né, porque você está provando uma região da amostra muito pequena, e então você precisa fazer muitas repetições para ter um valor confiável. Enfim, tem uma série de poréns aí, né, que às vezes você mostra o resultado, às vezes uma tabela com 3 valores ali, tem muitas medidas e muitas tentativas até você garantir que aqueles modelos estão sendo obedecidos. Aquelas retas paralelas lá que eu mostrei, bonitinhas, elas muitas vezes não são paralelas, e aí você tem que descobrir o porquê, o que está influenciando, se a pasta térmica foi muito, se a graxa de vácuo, se tem vazamento, enfim. Então, questão de colocar aqui nesse sentido, né? A gente consegue resultados interessantes, mas tem as suas peculiaridades também em termos de dificuldade mesmo, né? De obter os resultados. Então, só para fechar aí a parte das fototérmicas, e aí eu passo agora então para falar da ressonância, que já estou bem adiantado aí no tempo. Bom, ressonância paramagnética eletrônica, qual é a ideia dessa técnica? Você tem uma amostra que fica dentro de uma cavidade, onde você faz ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas ficarem estacionárias dentro dessa cavidade, e esse conjunto está envolto, né, por um grande eletroímã que produz campos magnéticos aí de até 20.000 Gauss, dependendo do equipamento. Então, você consegue valores altos de campo, e o que você quer enxergar nessa técnica? Você quer detectar espécies que têm elétrons desemparelhados, né? Então, são espécies paramagnéticas, íons, metais de transição, radicais livres,
íons de terras raras, enfim. Tudo que tiver elétron desemparelhado, você vai conseguir, de alguma forma, enxergar na ressonância. Então, a ideia, você pensar um modelo mais simples, é você pensar um elétron livre, né, elétrons livres, com o seu spin, né, com o seu momento magnético de spin, e eles ocupam regiões, orientações aleatórias, e à medida que você aplica um campo magnético, você alinha esses spins na direção desse campo, e você permite apenas duas orientações para esse spin, que seriam ele está paralelo ou antiparalelo a esse campo, né? E aí, essas duas configurações, uma delas é de alta energia, a outra de baixa energia, então esses spins só podem ficar ou alinhado ou anti-alinhado com o campo, e eles podem transitar entre esses estados se eles receberem a energia adequada para isso, né? Então, ou seja, se ele absorver um fóton que tem a energia exatamente igual à diferença de energia entre esses dois estados, você vai ter absorção desse fóton, absorção de luz, né, no caso aqui, micro-ondas. E essa variação, e essa diferença de níveis, ela é diretamente proporcional ao campo magnético aplicado. Tá? Então, num experimento típico de ressonância, a sua amostra vai estar ali, né, recebendo micro-ondas num comprimento de onda fixo. Isso significa que você está enviando fótons com uma energia fixa, e aí você vai aumentando o seu campo magnético. À medida que você vai aumentando o campo magnético, esse gráfico da esquerda superior aí mostra, então, essa abertura desses níveis, né, energéticos. À medida que você aumenta o campo, essa abertura vai aumentando, chega um momento que essa diferença de nível casa exatamente com o valor em energia dos fótons de micro-ondas. E aí você tem uma absorção, então, dessa radiação. E aí você continua aumentando esse campo, depois que, então, que esse campo, essa abertura é muito maior que o fóton, você deixa de absorver novamente. Então, a curva de baixo aí, a do meio, né, mostra, então, como que seria a absorção dessa radiação em frequência de micro-ondas, à medida que você aumenta o campo. Então, você tem um pico de absorção para um certo valor de campo magnético, né? E a curva de baixo, ela mostra como é o sinal da PR, como esse sinal é medido. A detecção é uma detecção parecida com a da fototérmica, é uma detecção síncrona também. Você tem, além do campo magnético que eu falei, você tem um campo magnético oscilante para detecção, e aí, então, essa oscilação faz você detectar, então, a derivada da curva de absorção e não a curva de absorção. Então, a curva que você lê é essa curva aí que faz esse rabisco, né? A curva de baixo aí, à esquerda, esse rabisco é justamente o sinal que você vai ver na PR por causa de um elétron livre, né? Bom, você vai ver sempre isso? Não, se você ver sempre isso, a técnica não seria tão útil, né? A técnica é muito sensível às vizinhanças desse elétron. Então, se esse spin tiver interações que não sejam elétron livre, ele tiver outras interações, essas interações modificam a cara desse sinal. Você tem modelagens que te permitem descrever essas modificações. E aí eu coloquei alguns tipos de interação, né? A interação Zeeman eletrônica é justamente essa que eu falei, mas você pode ter também a interação Zeeman nuclear, interações hiperfinas, interação de campo zero, quadrupolo, spin-spin, campo cristalino, enfim, tem ainda vários outros tipos de interação, tá? Que dependem do quê? Da natureza do seu material. Então, o seu problema pode ser muito complexo ou menos complexo, dependendo da complexidade do seu material, né? Então, essas interações podem ser investigadas, né, usando, então, essa técnica, vendo como que o material absorve micro-ondas à medida que você aplica campo magnético. Essa é a ideia. Coloquei aqui como exemplo, foge um pouco aí da petrofísica, mas é mais realmente para dar uma ideia da técnica, né, das possibilidades e como é o funcionamento, né? O DBPH é um radical estável que é muito usado como referência na EPR, inclusive para calibração de campo magnético. Então, um radical livre,
considerado um radical livre estável, né? Mas esse elétron desemparelhado fica ali na vizinhança de dois átomos de nitrogênio. Então, o átomo de nitrogênio tem spin nuclear igual a 1. Então, o spin nuclear, ele interfere naqueles níveis de energia do elétron. Então, em vez de você ter aquela linha simples ali, você tem essa linha aí, esse gráfico da esquerda, né, quando a gente coloca o DPPH numa solução, ou etanólica, metanólica, enfim. Quando ele está em solução, ele está bem diluído, e aí então você consegue enxergar a interação hiperfina, que é a interação do spin eletrônico com o spin nuclear, né? E aí a cara dessa curva é muito característica desse material. Então, os parâmetros que você leva em conta nesse caso aí, o parâmetro G é um parâmetro crucial na ressonância magnética, ele está relacionado com a região do campo magnético onde a ressonância acontece. Tá? É uma relação entre o campo magnético onde a ressonância ocorre com a frequência de micro-ondas que você está usando naquele momento. Então, o fator G te permite investigar muitas vezes a vizinhança, né, daquele elétron desemparelhado. E essa relação com o núcleo, você tem um parâmetro chamado constante de acoplamento hiperfino, que pode ser convertido numa constante de separação hiperfina, enfim. Mas é a mesma coisa no sentido de que ela que vai determinar qual é a distância desses picos, essa curva da esquerda que vocês estão vendo. Você tem vários picos aí, qual é a distância entre esses picos? Eles poderiam ser mais largos, mais distantes um do outro? Isso depende da proximidade que esse spin se encontra desse núcleo. Então, ali você tem dois núcleos de nitrogênio que são quase equivalentes. Mas se você tiver um núcleo desse que está o dobro da distância do outro, essa curva aí já se modifica. E é justamente esse tipo de informação que a EPR te permite, muitas vezes, encontrar, né? Vizinhanças onde que esse elétron tá sujeito, né? E aí, só que você pega esse DPPH e pega ele em pó, em vez de colocar em solução, a curva que você vê é a da direita. Então, é bem diferente, porque aí você não está diluído, então os átomos, as moléculas estão muito próximos uma da outra, e aí você tem uma interação que é chamada interação de troca. O spin de dessas moléculas, ele vai enxergar o spin da outra, vai interagir com a outra, e com a outra, e com a outra, então forma uma grande interação, como se fossem vários limalhas de ferro, quando se juntam e formam um ímã, né? E aí você tem um sinal que é totalmente diferente, e aí aquela interação hiperfina de interação com o núcleo, ela é suprimida, né? Ela desaparece. Não que ela desaparece, ela está ali, mas ela é muito mais fraca, né? Percebam aí a ordem de grandeza do sinal, né? Ali você está na ordem de 3, 4 para a solução, e na ordem de quase 1000 para o pó. Então, a interação magnética de troca é muito mais forte do que a interação hiperfina. Então, você não... a interação hiperfina fica desprezível aí, nesse caso, né? Então, só para dar uma ideia, assim, de coisas que alteram o espectro de EPR, né, e o que você pode fazer com isso, né? Aqui também, só de maneira ilustrativa, aqui são simulações de radicais espécies reativas de oxigênio, né? Hidroxila e superóxido, quando você usa uma armadilha de spin para manter esses radicais um pouco mais estáveis, e aí você vê curvas desse tipo, né? A curva da esquerda é em virtude de uma interação com um núcleo de nitrogênio, que tem spin 1, e um núcleo de hidrogênio, que tem spin meio. Então, pelaquela conformação ali, você tem essa cara aí do espectro. E aí você consegue determinar aquelas constantes de separação, né, o constante G, e confirmar se é mesmo aquilo que você estava esperando medir ou não. Aí, no caso do superóxido, você tem um átomo de nitrogênio e 2 de hidrogênio. Então, você já tem um outro tipo de sinal, né? E por aí vai. Então, o sinal de EPR pode ser uma coisa simples ou pode ser muito complicado, dependendo do que é o seu material, né? Então, só para dar uma ideia geral para vocês aí. E aqui já entro com realmente um resultado aí, né? De um óleo. Então, esse aqui foi resultados do trabalho da Cristiane.
Esse era um óleo considerado leve, né, muito leve, então ela fez um trabalho envolvendo diferentes tipos de óleo com diferentes níveis de degradação, e a ideia era perceber, ver se a técnica era sensível a essa degradação, a esses diferentes graus de degradação. Enfim, vou mostrar aqui alguns resultados, né? Um trabalho mais completo. Ela pegou óleos e frações desses óleos também, foi investigando todas essas partes, né? Vou pegar aqui alguns pontos. Então, nesse óleo, que é um óleo leve, o que aparece é um sinal simples, né? Em G muito próximo a 2, e aí esse sinal está relacionado, então, a radicais, e aí radicais orgânicos, né, que podem ser vários, né? Então, você não consegue, nesse caso, diferenciar, dizer exatamente qual o radical que está ali. Você tem um conjunto de radicais, cada radical desse vai ter uma vizinhança ligeiramente diferente de outro, então você vai ter uma linha daquela num G um pouquinho diferente, e aí você tem várias linhas daquela muito próximas uma da outra, e aí o que isso tem de resultado é uma linha mais larga, que é o que você está vendo aí. Se você comparar a largura dessa linha com a largura do DPPH, você vai ver que ela é bem mais larga, porque você tem, na verdade, vários radicais ali, né? E aí essa conclusão de radicais nitrogenados e oxigenados vem também de comparação com a literatura e também análise que foi feita com outras técnicas de FTIR e cromatografia, onde puderam destrinchar bem que tipos de compostos estavam em cada óleo, em cada fração, enfim. A EPR também não faz milagre, né? Então, ela muitas vezes precisa de técnicas complementares para você montar o seu quebra-cabeça, né? Nem sempre você vai tirar a informação toda com um simples espectro. Na verdade, é ao contrário, quase nunca. Quase sempre você precisa de mais informações, né? Aí, então, aqui no caso, são os outros dois óleos, que aí são óleos mais pesados, né, mais degradados. Eu coloquei a ordem da legenda e a ordem de aumento de degradação, né? Então, você vê que os óleos degradados, eles têm um sinal maior de radicais, ali em torno do G igual a 2, e principalmente aí o óleo C19, que era da degradação moderada, ele, além desse pico em G igual a 2, ele apresentava um outro pico, né? No início ali dos testes, das medidas, a gente cogitou que isso poderia ser um outro grupo de radicais com um G um pouco diferente, né? Mas, por fim, a gente viu que basta você aumentar a potência de micro-ondas que você define um pouco melhor o que é esse segundo pico aí, né? Então, e claro, e também com dados da literatura, né? Então, você tem, não é novidade também, medidas de óleo e coisas assim com EPR, né? Então, você tem dados na literatura explorando já esse tipo de material, e aí o que você vê quando você dá um zoom aí, né, coloca mais potência e vê mais de perto esse sinal, aí aqui no caso agora já é a resina daquele óleo, né? Então, como eu falei, ela fez a fracionamento desses óleos e fez toda uma discussão de onde estão os radicais, onde estão as outras espécies paramagnéticas. E aí uma que é muito comum de encontrar em óleos desse tipo é a espécie vanadil, né? Então, o vanádio tem um spin nuclear 7,5, e aí então ele dá um sinal muito característico, né, quando você coloca no modelo da interação hiperfina com esse spin nuclear 7,5, e aqui tem uma interação hiperfina anisotrópica, né, então essas amostras eram muito, já quase em estado sólido, muitas vezes, né, depois que o solvente evapora, você ficava com uma coisa impregnada ali dentro dos capilares, então você tira a mobilidade daqueles spins, então você passa de uma situação isotrópica para uma situação anisotrópica. Então,
você tem alguns parâmetros a mais aí para trabalhar. Mas então o que deu para perceber é a presença dessas espécies vanadil, né, principalmente nos óleos degradados e principalmente no óleo moderado. Essas espécies estão muito relacionadas com a presença das porfirinas. Então, pelas outras análises, foi mostrado que o óleo moderado tinha bastante compostos nitrogenados, né? Então, a tendência de que o vanádio tivesse bastante vanadil ali, por questão desses compostos porfirínicos. Então, isso ficou coerente com o que se esperava aí, em termos do outro óleo que era mais pesado, mas apresenta menos quantidade do vanadil. Então, é um resultado interessante, né, que mostra que você consegue qualitativamente avaliar, perceber que os seus sinais na EPR são capazes de ver diferenças entre óleos degradados, ou pouco, ou muito, ou mais degradados, né? E é claro que aí, para ter uma análise quantitativa, aí eu acho que já é um passo mais adiante, né, que precisaria ser feito, mas é bem interessante o resultado. Você qualitativamente consegue mostrar, e consegue mostrar que a técnica é interessante, né, para investigar esse tipo de materiais, né. Aqui eu passo já para as rochas, já maneira de dizer, né, já falei bastante. Passo aqui para a questão das rochas, né. Aí, quando você parte para sólido, aí a coisa às vezes pode complicar bastante, né? Porque no sólido tem de tudo, tem sítios, tem impureza, tem sítio distorcido, tem vacância, tem classes cristalográficas diferentes. Então, tem sólidos que têm sinais de EPR que são indecifráveis, assim, não tem nem muito o que fazer. Mas outros você consegue tirar informações, né? Então, eu coloco aqui o gráfico da esquerda aí era de um argilo mineral, né, uma amostra lá do começo também dos testes, e aí você percebe um sinal bem largo, né? Vocês podem ver que esse sinal, tem um sinal aí em torno de G igual a 2, mas ele é um sinal muito largo, né? Ele pega uns 2.000 Gauss aí de largura. Então, muito largo comparado com o radical livre que você vê no óleo, né? E você vê esse outro sinal em G próximo a 4,3, e é bem característico esse tipo de sinal, é bem característico de íons de ferro 3+, né? O ferro 3+, ele pode ocupar sítios simétricos, então quando ele está em sítios simétricos, ele tem um momento angular total igual a 0, e então isso faz com que ele tenha um valor de G próximo de 2, mas quando ele está em sítios distorcidos, ele pode apresentar outro valor de G, então é o caso aí dessa linha em G 4,3. Então, isso aí são sítios de ferro 3, distorcidos e não distorcidos. Isso é bem comum de solos. Eu tenho um trabalho que eu participo também com o pessoal lá de Federal do Vale do Mucuri, lá de Diamantina. Então, eles fizeram um trabalho com solos, e aí você vê coisas muito parecidas em solos, né? Porque tem argila, tem ferro 3, enfim. Então, só para mostrar o que é possível, né? Se você tiver uma sequência interessante de amostras, um conjunto interessante de amostras, tem um trabalho de um colega nosso aqui, da UENF, com argilas arqueológicas, né? Então, eles conseguiram conectar a quantidade de sítios distorcidos de ferro 3 com a temperatura de queima das argilas. Então, enfim, né, o processo pelo qual passou aquela argila, ele vai determinar se tem mais ferro 3 num sítio ou em outro sítio, enfim, só para levantar algumas possibilidades assim, de estudos, né? Aqui eu mostro só um exemplo
só para ter uma ideia do que aparece num tipo desse de rocha. O gráfico da direita era uma das amostras de arenito, que também dava um sinal com várias curvas ali meio difícil de decifrar, mas aparece aí em G igual a 2, ou muito próximo de 2, uma curva bem estreita, né? Então, provavelmente radicais livres, não tão livres, né? Mas um conjunto de radicais parecidos com o que a gente viu no óleo, que estão também na rocha, ou em óleo que está aprisionado naquela rocha, ou centrados em carbonos na própria estrutura da rocha. Então, isso aí é muito difícil você bater o martelo e dizer de onde está esse radical, né? Mas, enfim, são radicais que estão presentes ali, que te dá um indício disso, né? Um outro tipo bem estudado em toda a literatura, em várias áreas, são os carbonatos, né? As rochas carbonáticas. Por quê? As rochas carbonáticas geralmente têm impurezas de manganês, né? E aí o manganês, então, se você pegar o carbonato, se ele fosse puro, ele não teria um sinal né, de EPR, a não ser que tivesse radicais livres, ou enfim. Mas é muito comum ter impurezas de manganês nos carbonatos. E o manganês, sim, ele tem uma assinatura muito característica, ele tem spin nuclear 5 meios, então que dá origem a um conjunto de linhas, né? Você tem 6 linhas e outro conjunto de 5 pares de linhas de transições proibidas, que apesar do nome proibidas, elas aparecem. Então, uma assinatura muito, muito conhecida, muito clara do manganês. Você vê estudos com EPR em diversos assuntos envolvendo carbonatos, desde esmalte dentário até mexilhões, né? Então, aqui, esse professor que eu mencionei tem trabalhos aqui em interação com a biologia, com exoesqueleto de mexilhões, que tem muito carbonato. Enfim, você encontra, né, carbonato em vários lugares, e aí você encontra essa assinatura do manganês junto com ele sempre, né? Então, é bem interessante também que você bate o olho e já vê, né? Inclusive, acho que a primeira amostras que a Cristiane levou, a gente viu o sinal, eu vi o sinal e falei assim, tem manganês. E aí ela falou, não, aqui esse não tem manganês, era uma amostra, acho que pura, que ela tinha, não sei se conseguido, era um carbonato puro, um pó bem branco, e tinha alguma análise de fluorescência de raio-x, se não me engano, que indicava ali os principais constituintes ali, né? E ela falou, não tem manganês aqui. Eu falei, olha, tem manganês, porque a EPR é muito sensível, e esse sinal aqui é do manganês. E aí você vai perceber que tem. A EPR consegue detectar presença, às vezes, de parte por milhão ou parte por bilhão, né? Coisas que, às vezes, outras técnicas muito sensíveis, às vezes, não detectam, né? Então, esse é um ponto bem interessante também aí da EPR. Bom, aqui, só para chamar a atenção para uma outra possibilidade interessante, né? Aí aqui os resultados da Cristiane, quando você pega, então, a calcita e a dolomita, você vê que tem essa assinatura do manganês ali, mas elas são diferentes, um pouco diferentes, né? E aí o que acontece é que esse manganês, ele entra ali, ele é um intruso no carbonato, mas ele pode substituir íons de cálcio, né, no caso das calcitas. Esses íons têm o raio atômico muito parecidos, né? Então é uma troca que é muito, muito fácil de acontecer. Mas nas dolomitas você tem o magnésio também, né? Então o manganês pode substituir também magnésios, né? Pode entrar substituindo nos sítios de magnésio e de cálcio também, né? E pode ser uma mistura disso tudo. Então, tem alguns trabalhos aí que mostram que as últimas 2 linhas do manganês são linhas onde você pode determinar se esse manganês está entrando num sítio
de cálcio ou num sítio de magnésio, né? E aí tem como, inclusive, você calcular a razão desses sítios, enfim, isso abre aí uma possibilidade de bastante coisa, né? Já vi trabalhos relacionando essa razão de sítios com a variação, com temperatura, né? Então, se você tiver rochas que estão em temperaturas diferentes, então imagina um conjunto de rochas aí ao longo de uma profundidade, né? De um perfil de profundidade, você vai ter temperaturas diferentes, pressões diferentes naquelas rochas, e isso vai ocasionar provavelmente diferenças nessas substituições, né? Então, enfim, são informações bem interessantes que a EPR te permite obter, né? De relação desses sítios aí onde o manganês pode entrar, e isso pode estar relacionado a processos que essa rocha sofreu ao longo da sua formação, né? Aqui são dados, então, onde a Cristiane pegou, então, a rocha e saturou com óleo, então a ideia é ver, né, seria possível detectar óleo, estimar a quantidade de óleo dentro de uma rocha, né? Então, o que você percebe quando você adiciona óleo nessa rocha, o que você esperaria realmente é aquela quantidade de radicais que vieram do óleo, ela aumenta, né? E você percebe esse aumento, aí aqui você tem um zoom aí só daquela parte central, e realmente, quanto mais óleo você colocou ali na rocha, maior foi o sinal da EPR, né? Então, essa era uma ideia de você tentar avaliar a quantidade de óleo em uma rocha, né? É claro que isso eu considero como um pontapé inicial aí para outros trabalhos, né? São resultados bem interessantes, mas que precisa de muita coisa para você ainda poder bater o martelo, por exemplo, de pegar uma rocha, fazer a medida e dizer, tem tanto de óleo aqui, né? Porque o radical livre ele pode vir do óleo, mas ele pode estar na rocha também, né? Então, tem todas essas questões. Mas o primeiro passo é esse, né? Você pegar rochas que você conhece, óleos que você conhece, fazer a mistura, ver o que acontece. Então, acho que ficou interessante isso aí. Bom, e aí, esses eram os resultados que eu tinha separado para mostrar aí para vocês. Aqui, como eu fiz na fototérmica, eu ponho aqui os pontos positivos e a se considerar. Então, a ressonância tem como pontos positivos também a versatilidade, né? Você tem muitos tipos de amostras que você pode estudar com elas. Também são análises não destrutivas, né? E ela tem uma alta sensibilidade, né? Então, isso aí é um diferencial muito grande, como eu comentei o caso do manganês ali, mas você tem alguns outros casos, né? Radicais livres, essas espécies reativas do oxigênio, você tem agora na biologia, muita atuação na biologia, você consegue detectar coisas com uma sensibilidade bem grande. Pontos que eu colocaria aqui a se considerar é que é um equipamento de grande porte, né? Equipamento caro, então, assim, não é qualquer lugar que você vai encontrar, é uma manutenção complicada, então, dependendo do problema que você tem nele, a gente tem um engenheiro da Bruck em São Paulo, que faz algumas visitas algumas vezes quando tem dinheiro de projeto, né? Então, por exemplo, eu estou essa semana submetendo um edital de manutenção FAPERJ para reparar aí uma placa que está com problema nesse equipamento. Então, enfim, é isso, é um equipamento muito bom, mas muito caro, né, no sentido tanto da aquisição quanto da manutenção. E um outro ponto que eu considero é a análise de dados, né? Eu coloquei uma complexidade variável, né, entre aspas aí. É isso. Pode ser muito simples, dependendo do seu material, ou pode ser muito complicado, dependendo do tanto de interações que tiverem ali, quantos termos do seu hamiltoniano você vai precisar considerar, né? Então, a modelagem que está por trás
ela usa a mecânica quântica, então, muitas vezes, para alunos em começo de curso, a EPR é muito nebulosa, porque realmente você tem que ter um conhecimento básico ali da quântica, dos operadores, para poder fazer simulações, para poder trabalhar com a interpretação de dados, né? Então, esse é um outro ponto a se considerar. Também não é um equipamento que você põe lá e te dá já o resultado. Tem um trabalho grande aí na análise dos resultados. E aí, então, bom, vou ficando por aqui. Só como último comentário aqui, eu coloco os projetos aí que eu estou envolvido em andamento, né? O uso da ressonância em sistemas biológicos e geológicos, uma bolsa de jovem cientista da FAPESG, que eu estou com ela aí atualmente, e o projeto coordenado aí pelo professor Marco Ceia, que eu tive o prazer aí de ser convidado para participar, uma caracterização aí bem ampla de rochas carbonáticas e análogos do pré-sal, então, contente aí por participar também nesse projeto, e agradecer a todos aí, colaboradores, os financiadores da pesquisa, obviamente, e dizer que estamos sempre abertos aí a novas e continuações de colaborações, e aí deixo aí meu obrigado para todos aí pela atenção. E desculpe aí pelo tempo, acho que passei bem. Ok, André, muito obrigado, né? Bem, estamos abertos então para perguntas. Quem quiser, pode fazer. Se quiser, pode levantar a mão também. É mais alguém? Um aguinho enquanto isso. Vou aproveitar então, o pessoal está pensando aí, assim, eu vi a questão daqueles dados que você mostrou de condutividade térmica, né, e tudo aliás, esse você não mostrou, eu me lembro de ter visto, foi no seu artigo na Marine and Petroleum Geology, né, que você mostrou que tinha folhelho, tinha amarga, né, e marelito, né. Ali me pareceu que a capacidade térmica ela tinha uma relação, tipo uma relação bem linear ou pelo menos assim parecia de uma tendência, né, uma tendência com a densidade, né, das rochas, né. Aí você até falou depois com você mostrou aí dessas rochas artificiais, né, que bem, parecia o contrário, né, com a porosidade, né, aí eu fiquei mais encucado, né, que realmente muitos trabalhos na literatura, inclusive tem um livro famoso, acho que do Schoen, né, na área de petrofísica, em que ele mostra uma relação entre a condutividade térmica e a densidade, né, aumentando a condutividade térmica quanto maior a densidade, né? Aí eu queria que você comentasse, né, um pouquinho mais sobre essa parte, né? Então, confesso que também para a gente foi surpresa, e assim, o Olivier fez muitas medidas, muitas repetições para aqueles resultados, né? Então a gente falava, gente, sério, é isso mesmo, né? E de fato é isso, o que a gente viu tudo na literatura é que você aumentando a porosidade, você tinha uma diminuição da condutividade, né? Agora, uma coisa que eu estou, talvez, tentando achar uma desculpa, uma saída, uma explicação, seria a questão da Constituição, porque eu imagino uma coisa é você ter uma matriz que forma aquela rocha, e ela pode estar com poros menores, né, ter mais volume desse material e menos ar, e um outro que tem esse mesmo material, só que com poros maiores, né?
Agora, nesse caso ali, além disso, você tem uma mudança na composição desse material que faz essa matriz, né? Então, não poderia ser alguma coisa que é compensada nesse ponto, né? Não sei. É uma boa questão. Basicamente, estamos mudando ali a quantidade do material cimentante, né? E você vai enrijecendo a rocha quando você está aplicando mais material e com isso vai diminuindo ali a porosidade, né? Os poros ali que a gente observou em lâmina, né? E vimos também porosimetria mercúrio que os poros são minúsculos, né? São muito pequenos mesmo, né? Então o tamanho do poro ali praticamente ficou o mesmo, né? Claro que você vai tendo mais poros ali quando você tem menos material cimentante, né? Mas Ah, entendi. O tamanho dos poros não muda. até alguma mudança, mas eles são bem pequenos mesmo. Não é algo que assim facilmente observado, né? Assim, você chegar e ter um poro assim de algo na faixa de 20 microns, 10 microns, como a gente às vezes vê em alguns poros em carbonatos. Isso daí já, a maior parte deles está numa faixa abaixo de 1 micron, né? E que alguns a gente ainda estavam um pouco maiores, que a gente conseguiu ver com lâminas, mas a maior parte ali a gente tinha muita coisa que a gente via só na porosimetria mercúrio, para ter uma ideia, né? Entendi. Quer dizer, tinha, porque você tem alguma porosidade, né? Tem alguma interconexão, mas é algo muito complicado da gente realmente ver. Não sei como Sim, isso sim. daí influenciaria, né, nessa parte. Sim, sim. Não, aí é aquilo que a gente até conversou, né? Precisaria de ter mais testes, tentar, que era uma ideia que eu tinha conversado com você até antes da minha viagem, né? Que seria ter alguém ali para produzir, talvez, sintetizar outras rochas ali, especificamente para a gente analisar isso, né? Então, eu estava naquele momento com um estudante, né, começando o doutorado, que acabou não continuando. Acho que seria um ponto interessante de atacar, né? Nós Mas, com certeza, podemos avançar nisso aí. com certeza. Vamos ver se algum estudante que estão aqui se Isso interessa aí. também, né? Bem, perguntas? O pessoal está tímido aí. Oi, André, tudo bom? Opa, Fernando, beleza? Eu tive ali, eu vi que você, a partir você coloca o material, né, na primeira técnica e obtém condutividade térmica. Eu acredito que você tem a espessura do material para fazer isso, certo? isso. Eu posso fazer o contrário? Em um determinado material cuja a condutividade térmica eu tenho como estimar, a partir dessa técnica eu consigo saber qual é a espessura dele? Consegue? Ali é, você acha um coeficiente angular ali que depende de difusividade e espessura. Se você conhecer um, você obtém o outro. Eu estou te fazendo a pergunta, parece esquisita, mas eu vou explicar Não, qual é o problema. Né? A gente trabalha com dando a formação, então basicamente qual é a ideia? A gente tem uma rocha e a gente injeta alguma suspensão nessa rocha ou alguma água com partícula oleosa, alguma coisa nesse sentido. E ao longo do tempo essa rocha vai filtrar essa solução e vai formar uma espécie de torta bem na face desse testemunho. O testemunho inteiro, obviamente, a gente não pode colocar no equipamento, ele é muito grande, não vai dar certo. Mas de repente a gente conseguiria fazer isso para no teste usual API, né? Então como é que a gente faz? A gente coloca um papel de filtro e filtra essa solução. E aí um dos problemas que a gente tem na indústria é justamente medir essa espessura do reboco. Tem alguma técnica experimental, mesmo que seja de laboratório, que meça essa espessura de reboco. A gente, como ele é um material muito delicado, né?
é muito sensível à manipulação mecânica e tal, a gente tem esse problema de medir. Então, quando eu vi você apresentando aqueles slides, eu tive essa curiosidade, né, de pensar dessa forma. Não, seria possível, mas só para eu ter uma ideia, qual que é a ordem de grandeza assim dessa camada que você quer? Menos de milímetro. É menos de milímetro. Então tá É dentro. coisa de milímetro. Mas Alguém... você teria como fazer um corte? Esse reboco é uma lâmina? Ou Ele tá... acaba na rocha, ele acaba se transformando como uma espécie de gel, mas eu poderia fazer ele no papel de filtro. Daí o problema seria o papel de filtro, que o papel de filtro talvez já seja muito mais espesso do que a tua técnica consegue pegar. E teria que pensar como construir esse reboco já praticamente em cima daquilo que você vai fazer a medida, né? Não sei como fazer daí. Então ele é mais, ele não é um sólido durinho assim, ele fica Não, ele é reologicamente complexo. Ele é mais para uma espécie de um gel bem consistente do que propriamente um sólido. Entendi. Você precisa conhecer a espessura dele. Esse é o grande. A gente já pensou várias coisas, né? Como, por exemplo, fazer isso por hidrodinâmica. Então, construir um canal e ver Só que nada direto, né? E eu acho que da medida da espessura mesmo, essa técnica seria a coisa mais direta que eu já vi. Mas aí você teria que garantir a propriedade térmica, né? Você teria que ter certeza. Então, se você tiver dois rebocos diferentes. Mas talvez talvez a propriedade térmica que a gente possa fazer é construir separada, medir essa propriedade térmica separadamente, construir um grande volume de reboco de um determinado papel de filtro padrão, que é sempre do mesmo jeito, e tentar alguma técnica mais macroscópica para medir essas propriedades. Mas pelo menos aí seria, obviamente, que o reboco por si só é um material bem heterogêneo, então a gente teria que fazer um piloto, né? Começar com o papel de filtro API, que é um reboco que, teoricamente, se eu construo sempre o mesmo fluido de perfuração, eu acho sempre o mesmo reboco, passando sempre pelo mesmo tipo de meio poroso, né? Embora que, como você disse, inerente a essa técnica, inerente à maneira como é produzido o reboco, você sempre tem diferenças, né? Sim. Mas aí teria que pensar mesmo. Não, mas podemos pensar, de repente, alguma outra técnica, né? Estou tentando. Como você falou que ela não é tão sólido, tem uma outra técnica que a gente usa que é a piroelétrica. Mas ele não chega a escoar, assim, a ponto de você poder... Não, não. Você pode raspar ele da superfície onde você está trabalhando, mas aí raspar você traz a ideia de medir a espessura, né? Sim. Mas você pode... mesmo úmido, né? Quando ele é úmido, para tirar ele do lugar, você, via de regra, tem que raspar ele. Ele não sai espontâneo, ele não escoa, efetivamente. Agora, a outra questão você fica com uma chapinha, assim, com superfícies paralelas? Porque essa é uma outra questão, né? Garantir paralelismo é difícil. É difícil, né? Porque é um material natural. Isso é difícil da gente garantir, né? Supõe-se que se o papel de filtro for razoavelmente homogêneo, a superfície é razoavelmente homogênea também. Mas isso é suposição, né? E o quanto que isso é homogêneo do ponto de vista microscópico também não se sabe. Pelo menos eu nunca ouvi falar nada a respeito. E é opaco? Uma outra questão que tem também é a questão de ser transparente, ser opaco. É opaco. Bem opaco. De regra, ele é opaco. Ele é uma cor assim, meio marrom, meio terra, mais para clara, assim, mas ele é opaco, essencialmente opaco. Uma outra questão que eu vejo é que você teria que, se ele não fica tão rígido, aquela ideia porque naquela célula a própria amostra é que tampa, que veda, né? Então você põe ela no buraquinho do microfone, você vem e põe a amostra ali, vedando, fazendo a vedação. Se fosse um papel de filtro, por exemplo, você teria problema porque o papel poderia, com o próprio peso do reboco, sair do lugar.
Isso considerando que o papel de filtro e o reboco tem a espessura adequada para a medida. Sim. Não, mas é uma coisa que eu... Bom, Sim, podendo pensar, eu vou dar uma pesquisada, ver dentro da área o que tem sido feito. Às vezes acho algum material parecido, alguém... Porque essas técnicas, elas têm várias configurações. Você pode ir bolando configurações diferentes. Aí alguém inventa uma para material transparente, o outro para material opaco. Tem muitos tipos de configuração para sim, determinado tipo de medida, né? Então, não sei, vou dar uma pesquisada. sim, não, Se há algo nesse caminho, eu entro em contato. não, e no mais, parabéns pelo trabalho, pela Obrigado. colaboração. Muito bom trabalho. Bom, obrigado. Tem bastante elogios aí no chat, né? Acho que o Edmilson está fazendo aqui uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Se o reboco... Acho que ele está falando sobre né, a técnica, né? Se o reboco possuir fluido, talvez possa ser possível com ressonância magnética nuclear de baixo campo, né? Acho que é Normalmente isso é hidratado, né? Isso pode ser também pensado. Obrigado, Edmilson, também. Fernando, obrigado. Gente, eu só vou precisar sair agora, desculpem que eu tenho uma reunião, tá? Mas abraço, obrigado, André, pela presença. Bom, eu que agradeço, obrigado. Obrigado Prazer. pela coordenação. Obrigado, Até breve, Fernando. pessoal. Tchau, tchau. Então, Cris, você tem mais algum comentário, né? Foi bem citado aí nos trabalhos também. Oi, Ceia. Então, o André explicou direitinho aí, né? Além desses trabalhos que ele mostrou, a gente está fazendo um trabalho também com outras amostras da Bacia do Paraná, porque com a técnica a gente já conseguiu identificar quais são as formações, né, que tem óleo e que não tem. Então, o EPR, né, que é o foco principal, né, no caso do meu trabalho, que eu trabalhei o doutorado todo, ele tem muito realmente a contribuir com a caracterização de reservatórios e com a geoquímica, né? Os trabalhos no doutorado mostraram que é capaz, tanto na geoquímica, você ter resultados extremamente precisos, como a detecção das frações, né? Saber exatamente os NSOs, né, os nitrogenados, os sulfurados e os oxigenados, como é que eles estão distribuídos no óleo, que tipo de óleo você está tratando, né? E você consegue perceber isso pegando uma rocha com óleo, né? Isso é um resultado para a gente do petróleo muito importante, porque você pegar uma rocha com óleo e conseguir estudar esse óleo dentro dessa rocha é um ganho muito grande, né? Você saber que ela tem vanádio, né? Que é um componente extremamente prejudicial para a etapa de refino do petróleo, é uma coisa também muito, muito importante para a gente detectar. Então, o EPR, na minha visão, ele abre um universo de possibilidades, né? Dentro da caracterização, e a gente está só começando, né? Mas vamos em frente aí. Ok, obrigado. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que foi bem esclarecido aí, então. Muito obrigado, então, André. Só já está pensando no fim de semana. É sexta-feira, né? Sextou, né? Como se diz. Todo mundo sextando. Muito obrigado novamente, obrigado a todos, né? Só repetindo, eu coloquei no chat o nosso canal no YouTube, né? O André né, nos permitiu gravar, né? Vamos ver se a gente consegue colocar também lá. Então, qualquer dúvida, né? Depois
repassar, né? Pode ver de novo lá, Sim, claro. Fica à vontade aí para fica à disposição. contactar. E o bom de ficar gravado assim é que, no pior das hipóteses, a gente vira meme, né, Marco? É bom. Bem, então, um bom final de semana a todos. Se Marco, cuidem. te agradeço novamente aí pelo convite. Continuamos nos falando aí. Ok. Abraço para todos, bom fim de semana.